Olá, assinante do Guia 360, meu nome é Rodrigo Chardonha, eu sou servidor público, oficial superior do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, sou formado em Direito, especialista em Administração Pública e, mais recentemente, em Neuroaprendizagem. Primeiro, eu quero te agradecer por confiar no nosso trabalho, né? Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. O Guia 360 Planner foi feito por uma equipe de desenvolvedores que fizeram com muito carinho, muito cuidado, para oferecer para você uma ferramenta que realmente te ajude a organizar e planejar os seus estudos a um nível de você passar na sua prova ou no seu concurso o mais rápido possível. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo introdutório, mas é muito importante, eu te peço encarecidamente que você assista até o final. Se você quiser, você pode botar ali na velocidade 1,5, na velocidade 2, assistir ele um pouco mais rápido, mas é importante que você assista ele antes de começar a assistir os vídeos tutoriais para que você entenda o método que é utilizado por trás do Guia 360 Planner. Tá? Isso vai te ajudar a utilizar melhor a ferramenta e vai te ajudar também na sua preparação. No final, a gente tem uma dica muito bacana, uma coisa muito legal ali que a gente preparou para vocês e que eu tenho certeza absoluta que vão te ajudar muito nessa sua fase de preparação. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um ciclo de estudos. O ciclo de estudos ele se difere do cronograma de estudos. E vocês já sabem, essas são as duas maneiras que os estudantes mais utilizam aí para organizar semanalmente a sua preparação. O cronograma de estudos não é nada mais do que isso. Ele é um planejamento fixo de disciplinas por dia da semana. Então, por exemplo, toda segunda-feira, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, toda segunda-feira eu vou estudar 1 hora de português, 1 hora de raciocínio lógico e 1 hora de atualidades. Já na terça-feira eu vou estudar 1 hora de direito constitucional, 1 hora de direito administrativo e 1 hora de informática e assim por diante. Alguns estudantes preferem fazer cronogramas de 1, 2 ou 3 meses, colocando já o tópico de cada disciplina num determinado dia. Qual é o problema do cronograma, pessoal? Tanto esse com disciplinas como colocando o tópico da disciplina em determinado dia. O problema é que o cronograma ele é fixo, né? Ele é um planejamento fixo. E a nossa vida, ela não é perfeita, né? A gente sabe que imprevistos e contratempos acontecem corriqueiramente. Então, nesse exemplo aqui, se eu não consigo estudar na terça-feira, eu já vou ter problema porque a disciplina de Direito Constitucional, Administrativo e Informática vai ficar para trás e eu vou ter que repor em um outro dia da semana ou do mês, né? Se chegar na quinta-feira e eu tiver um novo imprevisto, novamente isso vai se acumulando e aí você vai tendo aquela sensação de desorganização, né, sensação de falha, e vai chegar um momento que você já vai ter tanta coisa atrasada e você já não sabe mais o que estudou, o que não estudou, enfim. A nossa experiência mostra que o cronograma de estudos ele realmente não é eficiente por causa disso, né? Já o ciclo de estudos, os estudantes eles fazem muita confusão com o ciclo de estudos, mas o conceito de ciclo de estudo ele é muito simples porque ele é simplesmente uma sequência. É isso. É você pegar as matérias que você precisa estudar dentro de uma semana, né, ou dentro de um mês, e colocar numa sequência, né? Então, nesse exemplo do quadro que você está vendo, eu tenho 6 disciplinas para estudar e eu decidi que cada bloco de estudos meu vai ter 1 hora. Então, eu vou estudar naquela sequência ali, né? 1 hora de português, 1 hora de direito constitucional, 1 hora de direito administrativo, assim por diante. Então, utilizando o exemplo de 3 horas por dia da semana de estudo, digamos que eu só tenha 3 horas para estudar por dia, eu vou estudar na segunda-feira português constitucional e administrativo, direito administrativo. Na terça-feira, eu vou continuar o meu ciclo estudando raciocínio lógico, informática e atualidades. Na quarta-feira, eu vou estudar novamente português, direito constitucional e administrativo. E na quinta-feira, se tiver algum problema, não vai influenciar no meu ciclo. Na sexta-feira, quando eu voltar a estudar, eu continuo de onde eu parei, raciocínio lógico, informática e atualidades. Se chegar lá no sábado, né, ou na sexta-feira ou no sábado, e eu só puder estudar 1 horinha, eu vou estudar português, né? E aí na outra semana eu começo com o constitucional, administrativo e raciocínio lógico e assim por diante. A vantagem do ciclo que é isso, né? Independente do previsto que você tiver, nenhuma disciplina vai ficar para trás porque você vai seguir sempre aquela sequência do seu ciclo de estudos. O único problema do ciclo de estudos é para aquelas pessoas que têm uma tendência a procrastinar, né? Porque aí a pessoa diz, se eu falhar hoje não tem problema, amanhã eu continuo de onde eu parei. E para a gente evitar isso, aqui no Guia 360 Planner, a gente utiliza o que a gente chama de ciclo de estudos 360, ou ciclo de estudos estratégico, que a gente une o quadro de horário, o planejamento semanal, e dentro desse planejamento semanal você vai dizer quantas horas você vai estudar por dia,
quantas horas de estudo, quantas horas de revisão e quantas horas de resolução de questões. E a gente vai associar ao ciclo de estudos. Então, por exemplo, se na segunda-feira eu tenho 3 horas de estudo, eu vou lá no ciclo de estudos e eu vou ver quais as disciplinas e quais os tópicos eu vou estudar dentro dessas 3 horas que eu tenho na segunda-feira, tá ok? Isso é perfeito, por quê? Porque o quadro de horários ele vai te trazer constância e o ciclo de estudos vai te trazer controle. Pela nossa experiência e por tudo que a gente viu aqui, a gente decidiu que esse é o sistema que te traz mais organização e consistência nos seus estudos. Então, vamos ver isso na prática. Entrando dentro do Guia 360 Planner, a gente já vai falar sobre todo esse painel aqui mais para frente, mas você tem que saber que dentro do Guia 360 você tem quadro de horários e o ciclo de estudos, né? Então, no quadro de horários, nesse exemplo aqui, você vai definir a sua organização semanal. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei 3 horas de estudo por dia, mais 1 hora de revisão, mais 1 hora de questões. Pessoal, alguns de vocês podem considerar a revisão e as questões, elas são estudo, né? Mas você pode querer incluir dentro do seu ciclo de estudos, né? Isso não tem problema nenhum, você pode fazer, você vai ver nos tutoriais depois que você pode incluir a revisão e as questões dentro do seu ciclo de estudos, mas nós orientamos que você não o faça, né? Que você deixe o seu ciclo de estudos só com realmente o estudo ativo, né? Você aprender sobre aquela matéria e você deixa as revisões e as questões fora do seu ciclo de estudos, porém no seu quadro de horários. Por que isso? Porque quando você coloca os seus estudos dentro do seu ciclo de estudos, aliás, quando você coloca as suas revisões e as suas questões dentro do ciclo de estudos, a nossa experiência mostra que muitos alunos acabam deixando a revisão e as questões de lado, né? Porque você não vai conseguir controlar isso muito bem. E o que acontece é que as pessoas acabam estudando e acabam deixando a revisão para depois, acabam deixando as questões para depois e acabam não fazendo. Então, nós sugerimos que você coloque no seu quadro de horários estudos, né? Um horário determinado para estudar, um horário determinado para fazer revisão e um horário determinado para fazer questões. Então, nesse quadro de horários aqui, você pode ver que eu tenho 3 horas por dia de estudo, 1 hora de revisão e 1 hora de questões. Eu coloquei no sábado mais umas 5 horas de questões e coloquei também no domingo de manhã aqui algumas horas de coringa. Também sugerimos que você coloque sempre umas horas coringas dentro do seu quadro de horários. Tá? O quadro de horários ele é para ser realmente realizado, né? Não adianta, muitos estudantes fazem aqueles quadros de horários mirabolantes, né, sem tempo de deslocamento, sem tempo para se alimentar e etc. E aí você já não cumpre, enfim, né, você acaba deixando o quadro de horários por ano. Então o quadro de horário ele tem que ser realizável. E por que essas horas de coringa? Porque essas horas de coringa, elas são justamente para você utilizar naqueles, sabe, com aqueles estudos que você teve algum contratempo durante a semana e você consegue nessas horinhas aí repor esses estudos ou as suas revisões ou as suas questões. Se a sua semana de estudo foi perfeita, você utiliza essas horas coringa para avançar no seu ciclo de estudos, ok? Então vamos lá. Voltando aqui para o quadro de horários, esse é um exemplo de quadro de horários, eu tenho 3 horas de estudo, 1 hora de revisão e 1 hora de questões. Beleza. Ah tá, mas o que eu vou estudar? Porque o meu quadro de horários só me diz que das 8 às 11 horas eu vou estudar. Mas o que eu vou estudar? Aí o que você vai estudar, você vai então para o ciclo de estudos. E dentro do seu ciclo de estudos, você vai ver o que você vai estudar de cada matéria. Esse ciclo de estudos aqui, ó, é um ciclo de estudos aqui de várias disciplinas, né? Esse aqui é um edital da Polícia Federal. Então tem várias disciplinas e esse ciclo de estudos aqui é um ciclo de estudos de 15 horas, que eu determinei que eu irei fazer dentro de uma semana. Tá? Então dentro da minha semana cada semana eu vou completar um ciclo de estudos desse. E eu determinei também, quando fiz o meu ciclo de estudos, que cada bloco de estudos terá 45 minutos. Então, eu vou estudar 45 minutos de língua portuguesa, 45 minutos de informática, penal e assim por diante. Esse ciclo de estudos, você também pode ter acesso a ele no painel geral. Então, aqui no painel geral, você vai ver o seu ciclo de estudos, você vai saber o que estudar e também o que revisar todos os dias. A gente já vai falar sobre revisões. Ok, voltando para o nosso quadro de horários, eu tenho que estudar 3 horas hoje e o que eu vou estudar eu vou encontrar aqui nos ciclos de estudo. Dentro do ciclo de estudo, né, você vai ver que cada disciplina tem aqui, ó, tópicos, iniciar,
inserir estudos manualmente e tem o tempo de estudo aqui. Você viu que nesse ciclo de estudo eu já estudei língua portuguesa, já estudei informática e já estudei direito administrativo. Dentro de cada disciplina tem aqui um olhinho, né, um ícone como se fosse um olho e a palavra tópicos. Você clica em cima, você vai ver dentro da disciplina o tempo total de estudo. Essa disciplina eu já estudei 3 horas e 45 minutos. Você vai ver o seu desempenho na resolução de questões. Aqui eu já acertei 80 questões e errei 31, então eu estou com 72% de desempenho. E você vai ver o teu progresso no edital. Então aqui eu já concluí 5 tópicos da minha disciplina, que o meu edital exige, e ainda tenho que realizar 10, né? Ainda tenho 10 tópicos pendentes. Então o que você vai fazer, pessoal? Se eu fosse estudar língua portuguesa agora, aqui no lado mostra aquelas disciplinas que eu já concluí. Então eu vou escolher uma das disciplinas que eu não concluí, tá ok? Então, voltando para cá, língua portuguesa eu já fiz, na informática já, direito administrativo, então hoje eu resolvi que eu vou estudar raciocínio lógico. Vou apertar em tópicos. Ó, raciocínio lógico eu já estudei aqui 25 minutos, né, não realizei nenhuma questão e concluí apenas um tópico, né? Eu já concluí estruturas lógicas. Então hoje eu vou estudar aqui o tópico 4, lógica de primeira ordem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus livros ou minhas videoaulas ou meu material, apostila e etc., que fala sobre lógica de primeira ordem, vou separar e vou dar aqui, clicar em iniciar. 5 minutos, porque eu coloquei lá, quando estipulei o meu ciclo de estudos, cada bloco de estudos com 45 minutos. Você pode colocar 30 minutos, 45, 1 hora, 2 horas, como você achar melhor, mas a gente orienta que coloque de 45 minutos a 1 hora. Estipulei aqui o meu tempo de Pomodoro de 20 minutos. Quando eu fizer 20 minutos, então ele vai dar um bip ali, você faz uma pausinha de 5 minutos ali, e depois, quando finalizar, ele vai dar um novo bip ali, mostrando que o seu estudo finalizou. Finalizou os estudos, eu clico em parar, aqui já vai ter dado 45 minutos, só coloco o dia de hoje aqui, já vai ter a disciplina que você está estudando, né? Eu resolvi estudar aqui, salvo engano, lógica de primeira ordem. Coloque se você finalizou o tópico ou não, e muito importante, programe as suas revisões. A gente já vai falar sobre revisões daqui para frente. Programou as suas revisões, eu vou colocar 1, 7, 30 e 60 dias. Coloca o número de páginas do seu livro, a videoaula que você assistiu, algum comentário se você quiser, o material que você estudou, fica a seu critério e dá salvar. Pronto, você viu que raciocínio lógico você já finalizou 100%. E aí eu vou agora para direito penal. Direito penal vou fazer a mesma coisa, né? Clico em tópicos, vejo aquilo que eu já estudei, aquilo que eu não estudei, aqui não estudei nenhum hoje, então vou começar por princípios básicos, reservo meu material, clico em iniciar e faço todo o processo novamente. Tá? O que vai acontecer é que vai chegar um momento que você vai ter todas essas matérias do teu ciclo finalizadas. Quando você tiver todas as matérias azulzinhas aqui, todas finalizadas, você vem aqui em recomeçar ciclo, né? E aí esse seu ciclo vai começar do zero, né? Vai aparecer aqui que você já está no segundo ciclo e vai começar do zero, porém todas as informações, aqueles tópicos, aquele estudo que você já fez, eles estão aqui dentro. Tá? É muito importante também dizer que você tem 2 maneiras de colocar, incluir os seus estudos, você vai ver lá nos tutoriais, ou você pode incluir aqui, como eu mostrei agora, iniciando aqui o seu cronômetro, ou incluindo manualmente dentro do ciclo, ou aqui pela visão geral aqui dentro do ciclo, ou você tem um estudo avulso. O estudo avulso é para aqueles estudos que você não coloca dentro do seu ciclo, ou seja, questões, revisões ou outra coisa que você queira colocar. Então, quando você estiver realizando questões, né, você vem aqui, insere estudo avulso, escolhe veio de teoria, você escolhe questões, coloca a matéria que você realizou aquelas questões, e aí você bota aqui quantos acertos você teve e quantos erros você teve, né, e é só dar um salvar aqui, ele já vai salvar, tá ok? Isso é muito importante, por quê? Porque lá no seu cronograma, ele não vai interferir no seu ciclo de estudos, e quando você vir depois no acompanhamento dos seus estudos, vai estar tudo, né, vai estar tudo bem exemplificado aqui dentro, quantas questões você teve de cada tópico, qual é o teu desempenho. Deixa eu pegar uma aqui que a gente já estudou, língua portuguesa. Ó, aqui mostra o tempo de estudo, desempenho, quantos concluídos, dentro de cada tópico, como você foi em cada tópico. Né? Nesse aqui eu realizei 25 questões, tive um desempenho de 80%, nesse eu realizei 33 questões, tive um desempenho de 61%, e assim vai. Né? Tem os links que você estudou aqui dentro, tem o registro de histórico,
Enfim, isso aqui tudo você vai ver depois lá nos tutoriais. Mas o importante é que você viu que aqui dentro nós temos, então, ciclo de estudos e temos o quadro de horário. Tá? E agora, como ficam as revisões, pessoal? Isso é muito importante a gente falar sobre as revisões e você prestar atenção aqui, né, sobre como funciona o nosso método de revisões. Então, nós temos 3 tipos de revisões que nós sugerimos você fazer aqui no Guia 360 Planner. A revisão espaçada, que você já deve conhecer, a revisão pós-ciclo e a revisão por desempenho. A revisão espaçada é aquela que é realizada no primeiro dia, 24 horas após você estudar o conteúdo pela primeira vez, depois de 7 dias, 15, 30 e 60 dias. Alguns utilizam até 120 dias. Essa revisão espaçada, você dá uma olhadinha lá no AprovaFlix, né, você vai ver lá em um painel de várias videoaulas, você vai ver lá, vai aprender melhor sobre o que é revisão espaçada. Mas as revisões espaçadas é feita nesse intervalo de tempo. Quando você inclui o teu estudo, você já vai programar as revisões e aí todos os dias no painel, a visão geral do Guia 360 Planner vai dizer quais revisões você tem que fazer. Isso aí o Planner faz de forma automática. A revisão pós-ciclo é aquela revisão que você faz 24 horas após você ver o conteúdo pela primeira vez e no final de cada ciclo. A gente já vai te mostrar como fazer isso aí no quadro de horários. A gente colocou esse tipo de revisão aqui porque a gente entende que é uma revisão também que funciona muito bem. Essa revisão de um dia após você ter estudado o conteúdo pela primeira vez é a mais importante de todas, você tem que fazer. Simples assim. Quem passa um concurso é quem estuda ativamente, quem realiza revisões e quem resolve questões. Ponto final. Se você não faz isso, não tem como ter um bom desempenho nas provas. A grande maioria não faz isso. A grande maioria não faz isso e por isso não consegue passar na sua prova, no seu concurso. E depois nós temos a revisão por desempenho, que é aquele caso que você só revisa aqueles assuntos que você tem um desempenho ali abaixo de 90%, 95%, 85%, aí vai depender do seu concurso. Aí a gente sugere que esse tipo de revisão seja realizado somente por aquelas pessoas que já estão em um nível muito avançado. Ou seja, você vai estudando, vai realizando revisões e vai realizando questões. Quanto maior o teu nível de estudos naquela matéria, mais questões você faz, menos estudo ativo você faz. Então, quando você estiver num nível já de realizar muitas questões, você acaba revisando somente aquelas que o teu desempenho mostra que você ainda precisa revisar. Tá? Mas isso é realmente para aquelas pessoas que já estão lá no topo. Eu sugiro realmente que vocês utilizem ou a revisão espaçada ou a revisão pós-ciclo. No nosso caso aqui, a revisão espaçada. Então, vamos para frente. Como funciona a revisão espaçada? Pessoal, esse aqui é um exemplo de quadro de horários com revisão espaçada. Então, aqui nós coloquei aqui, todos os dias, 3 horas de estudo, 1 hora de questões, que você vai resolver questões com as matérias estudadas naquele dia, e coloquei aqui 2 horas de revisão espaçada. Ah, mas aonde que está essa revisão? Essa revisão está no seu Guia 360 Planner. Todo dia, quando você entrar na visão geral, você vai ter aqui, para revisar hoje. Então, no meu caso aqui, hoje eu tenho 2 matérias para revisar, língua portuguesa, o tópico é reconhecimento de tipos e gêneros textuais, e tenho também a matéria de direito administrativo, o tópico noções de organização administrativa, centralização, descentralização, concentração, etc. Tá? Então, esses 2 tópicos é o que eu tenho para revisar hoje. Aí, por que eles apareceram aqui? Porque eu fiz a previsão quando eu incluí os estudos lá atrás, como vocês já viram. Eu tenho uma revisão de 7 dias de língua portuguesa do tópico 2 e eu tenho uma revisão de 1 dia de direito administrativo do tópico 1. Okay? Então, esse é o melhor sistema, por quê? Porque a revisão espaçada, o próprio planner já mostra para você o que você tem que revisar. Você só vai pegar aquelas 2 horinhas de estudo que você tem aqui e vai utilizar justamente para revisar aquilo que o planner mandar você revisar. Então isso é muito simples de fazer, é muito intuitivo e vai deixar as suas revisões realmente bem completas. Tá? Voltando aqui ao quadro de horário, então tem as 2 horinhas do planner, e tem as outras horas ali, o Coringa e etc, que a gente já falou um pouquinho lá atrás. Já na revisão pós-ciclo, que é essa aqui,
né? A gente montou esse quadro para você ver. A revisão pós-ciclo, você vai ter uma revisão 24 horas após você estudar. Então, nesse exemplo aqui, eu estudo à noite, né? Eu coloquei 2 horinhas aqui para estudar na segunda-feira, 3 horinhas na terça, na quarta, na quinta, mais um pouco de estudo na sexta-feira. Eu botei aqui um quadro mais fechado, né? Para aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro e etc. Lembrando vocês que quem passa em concurso público é quem faz um pouco todo dia. Tá? Se vocês já leram os principais livros aí sobre como passar em provas de concurso, do William Douglas, Alexandre Meirelles, etc., vocês vão ver que todos falam o poder de fazer um pouco todo dia. Né? Conheço muitos concurseiros, até alguns que passaram mesmo comigo, que trabalhavam o dia inteiro, que era o meu caso também. Né? Se você estuda 2 horinhas por dia, né, e você tem constância durante um ano, são mais 600 horas de estudo. Né? A grande maioria espera o edital sair, estuda ali durante um mês e meio ali, já quer passar na prova. Pode até acontecer, mas realmente quem passa é quem tem constância. Tá? Então fazer um pouco todo dia realmente é o que se deve fazer. Se você tem mais horas de estudo, ok, né? Então nesse exemplo aqui, voltando, né, nós temos o nosso ciclo de estudos, que eu coloquei aqui, e aí eu vou utilizar a revisão pós-ciclo. Né? Todo dia, na primeira hora do dia, eu coloquei aqui a revisão daquilo que eu estudei no dia anterior. Então, por exemplo, se na segunda-feira eu estudei português e direito penal, eu vou vir aqui na terça-feira de manhã, no meu horário destinado a revisões, e eu vou pegar aqueles tópicos que eu estudei ontem e vou fazer a revisão. E quando chegar no final da semana, no final do meu ciclo, vocês vão ver que a gente, no Guia 360 Planner, geralmente o ciclo ele tem a duração de uma semana. Né? Então você vai dizer ali, no seu quadro de horários, quando você estiver montando o seu quadro de horários, você vai dizer quantas horas você vai estudar na semana e ele vai montar um ciclo com as disciplinas do seu edital durante uma semana. Então aqui você vai chegar no final da semana, quando você terminar o seu ciclo, quando você tiver tudo isso aqui preenchido, você vai realizar a revisão de todos aqueles tópicos que você estudou durante a semana, durante o seu ciclo. Okay? Isso realmente funciona muito bem, essa revisão pós-ciclo, né? Que é a revisão 24 horas e a revisão assim que termina o ciclo, ela funciona bem, ela é rápida, ela também é intuitiva. O único problema nesse caso aqui é que se justamente no sábado, quando você deixou para realizar, você teve algum imprevisto, você vai ter que jogar isso ou para domingo ou para segunda-feira. Né? Esse é um dos pequenos problemas. E outro problema também é que o gerenciador, o Guia 360 Planner, não vai te dizer o que você tem que revisar. Você vai ter que pegar o que você estudou na semana e vai ter que fazer uma revisão com controle próprio. Por isso que eu sugiro utilizar a revisão espaçada. Né? Por quê? Porque ela é mais simples, ela é mais intuitiva e o Guia 360 Planner ele vai te dizer exatamente o que revisar todos os dias. Ela é muito mais simples de fazer e é o que nós aconselhamos, tá ok? Agora nós temos também a revisão por desempenho. Né? Então a revisão de desempenho você tem aqui no seu demonstrativo de estudos, você tem um demonstrativo do seu desempenho em todos os tópicos das suas disciplinas. Então você vai realizar somente aquelas em que você já tem um bom número de questões realizadas e que você tem um desempenho que está inferior àquele que você delimitou para ter necessidade de fazer revisões. Mas volto a dizer, a gente orienta que realmente só façam isso aqui aqueles que já estão no nível bem avançado, tá bom? Então vamos lá, pessoal, utilizando o seu planner na prática. Para utilizar todos os recursos que o Guia 360 Planner oferece, eu sugiro que você entre lá no gerenciador. Lá em cima, no lado do Bem-vindo à sua Home, você encontra o nosso botão escrito Tutoriais. Você clique lá, entre nos tutoriais e assista pelo menos o Visão Geral, que é o tour pela plataforma. Aí você vai ter uma ideia bem bacana de como funciona o Guia 360 Planner e de tudo que ele oferece para você. Então assista os tutoriais, pelo menos os vídeos iniciais. É muito rápido e prático. Né? Se você quiser, você pode botar na velocidade 1, velocidade 2, para ele ir mais rápido, né? Mas é importante que você assista. Você vai ver nos tutoriais que tem algumas coisas novas que a gente colocou aqui para vocês. Né? Todo mês, toda semana a gente está tentando trazer algum material novo para deixar disponível para vocês. Não vão influenciar tanto na forma como o Guia 360 Planner funciona, mas vão ajudar vocês a passar por essa fase, né, de preparação para a sua prova ou para o seu concurso público ou para o seu vestibular. Então a gente incluiu aqui
duas abas, dois painéis novos. O primeiro é o AprovaFlix, né? Você vai ver que tem muitos vídeos legais ali sobre programação de estudos, sobre planejamento, organização, memória, inteligência emocional, disciplina. São alguns insights bem legais aí para você que está nesse mundo dos concursos públicos, ou das provas, ou do vestibular. Também tem um outro material aqui, um outro painel chamado material de apoio, né? Tem várias coisas bacanas que a gente colocou para vocês aqui como bônus, né? Várias dicas legais, e aí mensalmente a gente vai colocando coisas novas para você, então sempre dá uma olhadinha aqui, a gente vai tentar avisar vocês pelo sininho de notificações também, tá bom? Uma coisa bem bacana que a gente colocou aqui é o Super Prompts para estudar com IA, né? Para utilizar a IA aí ao seu favor nessa sua fase de preparação. Você vem aqui em material de apoio, você vai ver que a primeira aba que vai aparecer para vocês aqui é o Super Prompts para estudar com inteligência artificial. Pessoal, assim, eu já fiz concurso público já há muito tempo, né? Hoje eu já estou no topo da minha carreira como servidor público, mas voltei a ser estudante, estou fazendo pós-graduação e hoje eu só estudo com inteligência artificial, né? Estudo, claro, com as videoaulas dos meus professores na pós-graduação, mas eu não deixo de utilizar ChatGPT, Gemini, mais recentemente o Grok para estudar, porque não tem porquê deixar essa ferramenta tão valiosa de estudos, né? Hoje o ChatGPT, o Gemini, eles te trazem um material de estudo muito melhor do que muitos cursinhos e aplicativos pagos que você encontra pela internet. Eu vejo que o mais importante hoje mesmo é organização, planejamento e mentalidade do que conteúdo em si. O conteúdo está aí disponível para todo mundo totalmente de graça. Então, o que a gente fez? A gente fez uma coisa muito bacana. Quando você clicar aqui, ó, você vem aqui em ver mais, você clicando vai aparecer um painel para você. Esse painel a gente fez com muita dedicação, muito cuidado para você. Tem um passo a passo de como você utilizar. Mas o que é isso, pessoal? Esse aqui é um painel de super prompts que a gente foi desenvolvendo com o tempo e foi testando. Né? O que são prompts? São comandos. Você sabe que a inteligência artificial ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada. A grande maioria utiliza ela de uma maneira muito fraca. Por quê? Porque os comandos que são dados não são os comandos ideais. O que nós realizamos aqui foi comandos que nós testamos e fomos aperfeiçoando para estudo direcionado a vestibular, a prova da OAB, ENEM e concurso público. Então nós temos aqui prompts, né, que são comandos. Para aprendizado do conteúdo, por exemplo, me explique um assunto do zero absoluto, aula resumida com exercício prático, aula estilo podcast, me explique como se fosse uma conversa. Esse explique usando uma analogia criativa é muito bom também. Explique com foco em memorização usando imagens mentais, isso é muito legal. Um último tópico aqui de aprendizado, a gente colocou aqui, ó, me ensine um assunto jurídico, tópicos da área de direito que precisam estar atualizados. Então, se você clicar em cima, e é assim que você deve utilizar, vai aparecer um prompt aqui, ó. Você vai pegar esse prompt, você vai marcar e vai dar um Ctrl C e aí vai colar na sua inteligência artificial que você mais gosta de usar. Nós temos prompts para estudar um material pela primeira vez, prompts para fazer revisão. Nós temos algumas bem bacanas, por exemplo, esse aqui, ó, revisão baseada na técnica Fêmeo, de ensinar para entender. Revisão estilo história, me ensine como se fosse uma narrativa. Vamos revisar no formato de perguntas e respostas tipo quiz, várias coisas legais aqui. Temos prompts para memorização e compreensão profunda. Por exemplo, crie uma técnica mnemônica para esse conteúdo. Associe esse tema com situações do dia a dia para facilitar a memorização. Né? Temos vários aqui prompts de resolução de questões. Né? Então você pode vir aqui, ó, e ele vai realizar 10 questões estilo Sebrasp, 10 questões estilo FG, estilo Fundação Carlos Chagas, estilos Sesgran-Hill, estilo OAB, ENEM, enfim, várias coisas bacanas aqui. E, por último, nós temos dois prompts de priorização de tópicos, pessoal, para você estudar o seu edital de maneira estratégica. Isso é muito importante, eu já vou mostrar para vocês como funciona, porque ninguém consegue estudar todo o conteúdo de um edital. Isso é o primeiro erro que o concurseiro faz, não, eu quero estudar tudo, e aí vai só passando, revisando, olhando o olho, passando o olho por cima, sem revisar, sem fazer questão, e acaba não passando, a gente sabe que isso acontece. É o que mais acontece. Então é melhor você estudar de maneira estratégica aqueles tópicos que, segundo
a sua banca, né, segundo a análise da sua banca e das provas anteriores, tem mais chance de cair, e aí você vai estudando primeiro esses tópicos, né, e deixando aqueles que têm uma chance menor de cair. Pode ser que caia, pode ser, né, mas pelo menos você tem uma estratégia de como estudar melhor aí para o seu concurso, para a sua prova, tá bom? Então, vou te mostrar rapidinho como funciona. Você vem aqui, por exemplo, vamos pegar um aqui, explique usando a analogia criativa. Você vai clicar em cima, vai copiar esse prompt, vai ir lá na sua inteligência artificial, aqui eu estou usando GPT, pode ser o gratuito mesmo, e você vai colar esse prompt aqui. Colou esse prompt, você vai dar em OK aqui, ele vai analisar o teu prompt, ó, e aí vai perguntar qual é o tema que você quer estudar agora. E aí você vai lá no teu Guia 360 Estudos, vamos lá na visão geral, digamos que nós vamos estudar hoje aqui Direito Penal. Eu vou olhar aqui os tópicos, vou pegar aqui crimes contra a pessoa, digamos que eu quero estudar isso hoje. Eu vou vir aqui, dar um Ctrl C, vou voltar lá no chat GPT e vou dizer que eu quero estudar hoje crimes contra a pessoa. Eu vou dar um OK. E aí que a mágica acontece, ele vai me ensinar da maneira como nós pedimos para ele. Ó, já começou aqui, analogia. O condomínio e os crimes contra a pessoa. Porque eu pedi para ele me ensinar com analogia criativa. Ó, como a analogia se aplica? Crimes contra a vida. É como se um vizinho tirasse a vida do outro. Isso abala toda uma estrutura do condomínio, homicídio, blá, 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 e ele vai dizendo homicídio simples, homicídio qualificado, né, as alterações, infanticídio, aborto, e aí ele vai me dando toda uma explicação. Ó, ligando os pontos. Ó, aí porque ele está estudando da maneira como a gente pediu para ele, utilizando a analogia criativa. Tá? Posso vir aqui também, no meu painel, e hoje eu quero fazer revisão. Então, eu vou fazer aqui um simulado com 10 questões comentadas sobre o tema com análise de desempenho. Clico aqui, pego o prompt, dou um Ctrl C, vou lá em cima, vou lá na minha IA, só dou um Ctrl V, pode ser o GPT, pode ser o Gemini, a gente testou em todas, né? O Gemini está dando respostas muito boas também, tá? Mas o GPT ainda está ganhando. Vai pedir qual o tema. Isso aqui, lembre-se que é uma resolução de questões. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui. Digamos que hoje eu queira fazer uma revisão sobre direito constitucional, aqui, defesa do Estado e das instituições democráticas. Eu vou lá, clico aqui em cima e vamos ver ele fazer a mágica. Pronto, ele vai criar as questões, 10 questões objetivas, tema segurança pública, Estado, ó, ele vai me dar a questão e as alternativas. Depois que ele der as alternativas, as questões, você vai responder. Então, digamos aqui, eu já vou respondendo aqui, ó. Agora é com você, responda ali, eu vou só chutar aqui, né, pessoal? Só você colocar, digamos que é 1C, 2E, 3E, 4A, 5E, 6D, 7B, 8C, 9C e 10A. Vamos ver se eu sou bom de chute. Cliquei aqui, ele já vai fazer a correção e já vai fazer um comentário abaixo me explicando, ó, a primeira já acertei de chute. A segunda errei, ele vai dizer por que eu errei. A terceira também errei, ele já vai dizer por que eu errei e assim por diante. E assim, pessoal, com todas as questões, com todas as revisões, quando você for fazer uma revisão, você vem aqui, ó, hoje eu tenho que rever língua portuguesa. Eu venho aqui, ó, eu tenho que rever reconhecimento de tipos de gêneros textuais. Eu só dou um Ctrl C aqui, vou lá no meu painel, vou lá em revisões e clico qual o tópico da maneira como eu quero revisar hoje. Se eu quero revisar a revisão estilo história, se eu quero fazer uma revisão estilo mapa mental e assim por diante. Isso ajuda muito mesmo. E aqui embaixo nós temos 2 prompts que a gente desenvolveu e a gente testou e ficaram muito bons para você ver, você entender estrategicamente aquilo que tem mais chances de cair na sua prova. Então você vem no gerenciador de estudos, por exemplo, você quer estudar aqui hoje estatísticas. E aí você clica aqui em tópicos e você tem tudo isso aqui de estatística e você não sabe o que tenha mais
chances de cair. Ou legislação especial, deixa eu ver uma que tenha menos aqui, informática. Informática, eu tenho todos esses tópicos aqui, eu não sei o que mais, né, o que tem chance mais de cair. Então eu vou vir aqui, vou colar, vou dar um Ctrl C em todos os tópicos. Pode, né, você pode fazer uma cópia com os outros números aqui, questões, desempenho, não tem problema nenhum. Você dá um Ctrl C aqui. E aí você vem no seu painel e aqui tem 2 modelos. Primeiro, priorize seus tópicos com base em provas anteriores do seu concurso, que você vai fornecer. Então você vai lá no ChatGPT, né, coloca 2, 3 provas lá, anexa 2, 3 provas e cola os seus tópicos, que ele vai priorizar para você. Se você não tiver as provas anteriores, você utiliza esse segundo aqui, ó. Priorize seus tópicos com base em provas anteriores ou similares do concurso ou banca do seu concurso, que a IA encontrar na internet. Aí ela que vai fazer o trabalho. Vamos utilizar esse segundo aqui. Esse aqui é um prompt mais elaborado. Eu venho aqui, dou um Ctrl C. Vou lá na minha inteligência artificial, ChatGPT, dou um Ctrl V e dou um OK. Ó, perfeito. Vamos montar um plano de estudo estratégico com foco total no que mais cai na sua prova. Vou fazer esse trabalho de análise como especialista em digitais e comportamentos de banco. Quais são os tópicos ou assuntos que você quer priorizar? Aí você pega e vai colar aqueles tópicos que eu colei lá. Deixa eu fazer de novo aqui. Informática, né? Vou pegar aqui, ó. Ctrl C ou dar um Ctrl V. Pronto, falei os tópicos que eu quero que ele estude. Ó, perfeito, ele vai analisar, agora ele está perguntando, agora me diga qual o concurso que você está estudando e qual é a banca organizadora responsável por ele. Vou ver aqui, eu estou utilizando aqui Polícia Federal, tá? Utilizando Polícia Federal, vou vir aqui e vou falar. Escrivão, salvo engano é escrivão da Polícia Federal e a banca é a Sebrasp. Bom, e agora ele vai fazer o trabalho. Vai demorar um tempinho, ele vai fazer essa análise, vai procurar na internet e vai fazer essa priorização. Ó, com base na análise das provas anteriores do cargo de escrivão da Polícia Federal, ele encontrou a prova de 2018, 2021 e de outros concursos recentes da Sebrasp. Ele vai mostrar a ordem de prioridade. Olha que ordem de prioridade dos tópicos, altamente cobrados, prioridade máxima, está aqui, ó. Primeiro tópico, que é a prioridade máxima, conceitos de proteção e segurança, vírus, worms, firewalls, antivírus, etc. Depois é o 2.2, noções de sistema operacional e Linux. Depois o 3 e assim por diante. Ó, frequência moderada, conceito de internet, intranet, etc. E baixa recorrência, ou seja, deixa para estudar no final. Então você vai guardar isso em algum lugar e a partir de agora é isso que você vai utilizar para priorizar lá no Guia 360 Planner. Então eu vou vir aqui no Planner, né, digamos que aqui no meu quadro de horários eu tenho que estudar, tenho 3 horas de estudo hoje, no meu ciclo de estudos eu vou estudar aqui informática, aí eu vou pegar, vou olhar os tópicos meus tópicos já estão priorizados lá, e aqui a inteligência artificial me diz que o primeiro tópico a ser estudado é o tópico 4, conceitos de proteção e segurança. Então eu venho aqui, tópico 4 está aqui, ó, conceitos de segurança e proteção, e é isso que eu vou estudar hoje. E aí o que eu faço? Pego o meu material, volto aqui, dou iniciar, finalizo, estudo, depois eu só procuro aqui, né, o 4, o conceito de proteção e segurança. Então vamos fazer tudo certinho aqui, 45. Top, finalizado, reprogramo minhas revisões e dou um salvar. Olha que beleza isso, pessoal. Isso é estudar de forma estratégica. Né? Não adianta você querer, volto a repetir, vencer todo o edital. Mas isso que a gente mostrou aqui vai te dar uma vantagem, porque hoje a inteligência artificial te traz essa vantagem de fazer essa análise para você e te dizer aquilo que mais cai na sua prova. Olha que vantagem isso. Né? E você vai utilizar o Planner para fazer esse controle e para não se perder. Então aqui você tem organização, você tem planejamento e você tem a inteligência artificial hoje, né, que te entrega a melhor maneira de você estudar para a sua prova, para o seu concurso. A gente fez aqui totalmente de graça, né? Criamos e testamos todos esses prompts aqui para você utilizar totalmente de graça aí no seu Guia 360 Planner.
porque a gente entende que dessa maneira o seu estudo vai ficar muito mais estruturado e muito mais estratégico. É isso que a gente quer aqui, um estudo estratégico, organizado e planejado. Eu sei que essa aula foi um pouquinho longa, mas é muito importante e eu acho que se você fizer o que a gente tem, né, o que a gente mostrou aqui, se você utilizar o teu planner, estudar dessa maneira estratégica, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai alcançar o seu objetivo. Só finalizando rapidamente aqui, né? Então, só lembrando, né, você pode tirar todas as suas dúvidas nos nossos vídeos tutoriais, não deixe de ver os vídeos tutoriais, pode colocar na velocidade 2 se você quiser, né? A gente sabe que o pessoal está acostumado a fazer isso, eu faço isso hoje, mas não deixe de assistir os vídeos tutoriais ali, se tiver alguma dúvida, você vai ali e você vai encontrar rapidamente. Existe um canal direto para problemas técnicos, né? Se você vir aqui no Guia 360, aqui, ó, na visão geral, você vai ver que tem um banner aqui embaixo, e esse banner, se você clicar nele, você vai ter acesso ao nosso canal do WhatsApp para falar direto com os técnicos, né? Esse canal ele é específico para problemas técnicos, para bugs, né? Então, se você tiver alguma dúvida, entre lá, tá? Se você tiver alguma sugestão, né, ou tiver algum outro problema que você queira conversar, tem o nosso suporte técnico. Se você vir entrar aqui em material de apoio, né, você vai aqui dicas técnicas, ó, como utilizar o seu planner, e aqui você vai encontrar, né, tem algumas dicas para você e também vai ter um e-mail, um suporte aqui da nossa equipe, né, que é o suporte guia360estudos.com. Você pode utilizar tanto o suporte @guia360 como o contato @guia360 para dar sugestões, para fazer algum tipo de solicitação. E se for algum problema técnico, pode entrar em contato direto via WhatsApp, que a gente vai tentar resolver o mais rápido possível. Você tem acesso ao nosso material de apoio, sempre dê uma olhadinha lá, para a gente vai colocando algumas coisas novas para você. E qualquer dúvida ou sugestão, entre aqui entre em contato com a gente através do e-mail contato@guia360estudos.com.